O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós iniciamos esse tempo tão forte chamado tempo quaresmal, que é o nosso grande retiro em preparação para a Páscoa, ouvindo este grande grito que Deus dá ao meu e ao seu coração. Este é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O tempo da Quaresma é um grande tempo de voltar o nosso coração para Deus. É o tempo favorável, onde Deus nos dá a graça e a oportunidade de sermos mais dele, de sermos mais santos. Porque nós estamos todos a caminho.
Todos nós estamos nesta caminhada cristã, mas ainda existem coisas dentro de mim e dentro de você que não estão voltadas para Deus, que não estão direcionadas para Deus. E o tempo da Quaresma é esse tempo favorável, é esse tempo propício que Deus nos dá para que nós então possamos voltar para Deus tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Por isso, no tempo quaresmal, nós fazemos este grande exame de consciência, olhando para toda a nossa história, olhando para a nossa vida, e vamos tentando responder a esta pergunta: o que ainda dentro de mim não está direcionado, não está voltado para Deus, não está de acordo, com Deus? O que em mim desagrada a Deus? O que na minha vida de família desagrada a Deus? O que no meu casamento desagrada a Deus? O que na minha vocação desagrada a Deus? O que na nossa vida de comunidade ainda desagrada a Deus? Eu acho que o mais interessante em tudo isso é saber que Deus nos dá oportunidades de recomeçar. Se nós já estamos nessa caminhada cristã há muitos anos, Deus continua nos dando oportunidades. Se nós não conseguimos até ontem, Deus então hoje inaugura um tempo favorável, um dia favorável. Para quê? Para que nós não desistamos da nossa caminhada. Porque a conversão, ela não acontece da noite para o dia. A conversão não acontece num passo de mágica, não é um pozinho, alguma coisa nesse sentido. A conversão é uma luta diária. Para que realmente eu me converta, eu preciso lutar diariamente, constantemente, porque nós carregamos dentro de nós a concupiscência da carne. Nós carregamos dentro de nós a concupiscência que deseja coisas que não são boas. Como o próprio São Paulo diz, que eu faço o mal que eu não queria fazer e deixo de fazer o bem que eu queria fazer. Todos nós passamos por isso, gente. Só que aí, o que nós precisamos compreender é o seguinte: se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ser homens e mulheres espirituais, nós precisamos cultivar em nós aquilo que é do alto, aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus. Nós não podemos mais cultivar aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo nos coloca dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Nós não podemos ter um pé em cada canoa. Nós precisamos dizer o nosso sim. Sim, eu quero me converter. E este sim precisa ser renovado todos os dias. Este sim precisa ser dado todos os dias. De repente apareceu uma situação na minha vida. Eu poderia cair no pecado, eu poderia ceder, mas não. Eu digo sim porque eu quero me converter. Eu poderia entrar nesse caminho errado, eu poderia ter essa atitude errada, mas eu digo, não, eu não quero, porque eu quero me converter. E meu irmão, aprenda isso, a conversão vai acontecendo à medida em que todo o seu ser se volta para Deus e à medida em que eu e você vivemos para Deus, segundo os princípios de Deus. Aquilo que Deus não me ensina, eu não faço. Aquilo que Deus não me permite, eu não faço. Por isso nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. E nesse tempo quaresmal é um tempo muito forte de silêncio, é um tempo de introspecção, é um tempo de fazer com que o nosso coração se volte mais para a oração, para o silêncio, para a comunhão com Deus. Porque quando nós ficamos muito no barulho, muito na agitação, é muito difícil ou quase impossível ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos dar passos na nossa vida de oração, na nossa vida de fé, porque estamos nos barulhos da vida, porque estamos nas confusões do mundo. Mas o tempo da Quaresma é o tempo onde nós paramos para ouvir a voz de Deus, onde nós silenciamos o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Então, nesse primeiro dia deste tempo favorável que Deus preparou para mim e para você, é preciso que eu esteja convencido disso.
eu preciso me converter. Não importa se eu sou padre, se eu sou diácono, se eu sou seminarista, se eu sou coordenador disso, daquilo, se eu estou na igreja há 100 anos, há 2 dias, 1 dia, 1 hora, eu preciso me converter. Acho que aqueles que participaram da missa nesse final de semana, eu disse que era muito importante que você viesse para a missa de cinzas com a sua penitência já escolhida. E eu espero que você já tenha escolhido, não é, a sua penitência, a sua prática espiritual para esse tempo da Quaresma. E você precisa entender uma coisa, que esta penitência, gente, não é ponto de chegada. A penitência é ponto de partida. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada, por exemplo, eu me penitenciar, eu me mortificar e ser do mesmo jeito. A penitência só tem sentido e razão, a mortificação só tem sentido e razão quando ela me ajuda a ser melhor. A penitência que você escolheu, que eu escolhi, ela vai ser uma ferramenta espiritual que eu vou usar durante 40 dias para me tornar uma pessoa mais santa, para me tornar uma pessoa mais humilde, para me tornar uma pessoa mais cheia de Deus. É isso que você tem que buscar. Qual é o nosso ponto de chegada? O nosso ponto de chegada é viver a vida de Deus. A penitência e a mortificação é um caminho para isso. A penitência e a mortificação é uma ferramenta que deve me ajudar a alcançar o meu objetivo, que é ser mais de Deus, que é ser mais santo, que é ser mais fiel. Agora, é bem verdade que esta caminhada quaresmal, ela só será fecunda se eu realmente tiver dentro do meu coração esse desejo de conversão. Porque quando nós queremos alguma coisa, a gente realmente se dedica, a gente realmente corre atrás, a gente faz tudo e dá tudo para conseguir esse objetivo. É preciso que cada um de nós, nesse tempo quaresmal, também levemos a sério, não é, a nossa conversão. Não brinque com a sua conversão, meu irmão, porque a sua conversão é um caso sério, é uma necessidade, é uma urgência. Por isso o Senhor está dizendo para nós, na primeira leitura, através do profeta Joel: voltai para mim com todo o vosso coração. É a ordem que Deus está dando para nós: voltai para mim. Porque com o passar do tempo, no meio dos nossos afazeres, a gente aos poucos vai se perdendo, vai se confundindo, vai gastando tempo com coisa que não é importante, vai entrando em conversas que não edificam, que não constroem, vai indo a lugares que não são, né, lugares de Deus, a gente vai se sujando. E aí vem Deus dizendo: ó, voltai para mim. Só que esta volta, ela precisa ser de todo o coração, não só da boca para fora. Não é só da boca para fora. Deus espera de nós uma conversão sincera. E uma conversão sincera começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. A conversão a qual Deus nos chama é uma conversão que significa mudança de vida. Não só durante os 40 dias, mas para sempre. Não só durante o tempo quaresmal, mas para sempre. Eu preciso ser um novo homem, eu preciso ser uma nova mulher para sempre. E é isso que eu preciso buscar de todo o meu coração. Me dedicando na minha vida de oração, me dedicando nas minhas práticas espirituais, me dedicando na leitura da palavra de Deus. Para quê? Para que eu não abra brechas, para que o pecado crie raízes na minha vida. E sabe, gente, que o pecado é como tiririca. Vai crescendo e quando você menos espera, toma conta de tudo. Por isso o cristão precisa estar sempre em vigilância, em atenção. É muito triste, por exemplo,
quando nós encontramos por aí irmãos e irmãs, né, que se acabam no carnaval e depois sentam na quarta-feira de cinzas achando que uma mágica vai acontecer. Engano seu, meu irmão. Quarta-feira de cinzas não é mágica. Quarta-feira de cinzas não é para pedir o perdão do carnaval sujo que eu vivi. Não. Porque não adianta nada eu entrar na quarta-feira de cinzas sem esta decisão. Eu quero me converter. E se eu quero me converter, eu vou tirar do meu caminho lugares, coisas, situações que não convém a um cristão. A própria palavra de Deus diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ah, mas não tem problema, né? Não tem problema isso, não tem problema aquilo. A gente vai abrindo exceção, abrindo exceção, abrindo exceção, abrindo exceção. E quem é que perde com isso? Eu mesmo. Porque quanto mais eu vou abrindo exceção na minha caminhada, menos eu me converto. Quanto mais eu vou abrindo algumas exceções, mais distante fica a minha conversão. E como consequência disso, mais distante a conversão da minha família, mais distante a conversão da minha cidade, mais distante a conversão do meu país. Porque eu já disse isso outras vezes e é bom repetir. Às vezes a gente fala assim: ah, eu queria tanto que a minha família fosse diferente, eu queria tanto que a minha família fosse mais santa. Mas sabe onde começa a santidade da sua família? Na sua santidade. Sabe onde começa a conversão da sua família? Na sua conversão. A santidade da nossa comunidade começa em você. E é isso que nós precisamos estar convencidos. Eu quero ser santo em primeiro lugar, porque Deus me chama à santidade. Eu quero me converter em primeiro lugar, porque Deus diz que eu preciso me voltar para Ele. E em segundo lugar, porque eu compreendo que quanto mais eu for santo, quanto mais eu for de Deus, quanto mais eu me converter, eu também serei um instrumento de santificação para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, no meu trabalho, na minha escola, onde quer que eu esteja. Se é verdade quando muitos dizem que uma laranja podre apodrece as outras no caixote, nós precisamos viver o contrário. Uma laranja boa que preserva as outras. Um cristão bom que luta pela conversão, pela santificação, que preserva os outros, que influencia os outros, mas não da boca para fora. Precisa ser do fundo do coração. Fundo do coração. E aí Deus diz assim na profecia de Joel: voltai para mim com jejuns, lágrimas e gemidos. E olha o que Deus diz: rasgai o coração e não as vestes. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento e também nos tempos de Jesus, aqueles que eram os doutores da palavra, que sabiam muito da palavra, quando acontecia alguma coisa assim errada, né, um pecado, uma situação, o que eles faziam? Rasgavam a roupa e gritavam: blasfêmia! Só que na verdade aquilo não passava de um teatro, porque eles rasgavam a roupa, mas o coração deles estava podre. Eles rasgavam a roupa, mas o coração deles estava podre. Porque eles continuavam cultivando a mentira, o ódio. Eles continuavam cultivando pecados dentro do coração. E é isso que Deus está dizendo para nós: não adianta nada vocês rasgarem a roupa se vocês não rasgam o coração. Deus não quer uma conversão de aparência. Deus quer ter um novo coração. E aí, de novo, repetindo, né? A minha ferramenta de conversão, que é o meu jejum, que é a minha penitência, que é a minha mortificação, precisa me ajudar a ter um novo coração. Precisa me ajudar a ser uma nova pessoa, a ser um novo homem, a ser uma nova mulher. Nós não podemos mais ser cristãos de aparência, cristãos de faz de conta, porque ainda nos tempos de Jesus,
o que faziam os membros da comunidade? Eles sabiam a palavra de Deus, eles tinham esse costume que disse de rasgar a roupa quando acontecia alguma coisa errada, mas na hora de pesar as ofertas na balança, eles adulteravam as balanças, não cuidavam das viúvas, não cuidavam dos órfãos, não cuidavam dos mais necessitados. E aí vai Deus dizer: o que adianta? Vocês rasgam a roupa, e na hora do vamos ver, e na hora de colocar em prática a fé de vocês, vocês não conseguem. Talvez hoje nós precisamos tomar muito cuidado, não é? Porque às vezes a nossa mão corre solta nas bolinhas do terço, e a nossa língua corre solta falando mal dos outros. São João Crisóstomo, se não me engano, que dizia: de que adianta vocês não comerem carne se vocês devoram o irmão de vocês falando mal? Isso é muito sério. São João Crisóstomo que dizia: vocês ficam sem comer carne, mas estão comendo a carne do irmão de vocês, fofocando, caluniando, maltratando os outros. O que Deus espera de nós é uma penitência, uma mortificação sincera do fundo do nosso coração, que nos ajude a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais santa, uma pessoa de Deus, uma pessoa mais perto de Deus, cheia de Deus. E aqui hoje o Evangelho nos propõe 3 vias para o nosso tempo quaresmal: a oração, o jejum e a esmola. São 3 práticas espirituais que nós somos convidados a viver nesse tempo quaresmal. Que na verdade, Thomas Merton já dizia isso, que o homem não foi criado para ser uma ilha. O homem não foi criado para viver sozinho. Deus criou o homem como um ser relacional. O homem continuamente está se relacionando. E aí a pergunta da quaresma é: como está o meu relacionamento com Deus? Oração. Como está o meu relacionamento comigo? Jejum. Como está o meu relacionamento com os irmãos? Esmola. São 3 práticas que nós precisamos viver, principalmente durante esses 40 dias: oração, jejum e esmola. Não vou falar muito sobre a oração, porque acredito que todos nós que estamos aqui somos homens e mulheres de oração. Mas o tempo da quaresma, gente, é um tempo de intensificar as nossas orações, não só na quantidade delas, mas principalmente na qualidade da nossa vida de oração. É o tempo da via sacra, né? É o tempo de nós meditarmos a paixão de Jesus, é o tempo de mais silêncio, de mais introspecção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o jejum. O jejum é diferente da abstinência, porque o jejum significa ficar sem uma das refeições principais. Significa sem o almoço ou sem o jantar. A igreja nos dá uma infinidade de maneiras de vivermos o jejum. Mas aqui vou falar sobre 2 tipos de jejum que você pode viver durante o tempo da quaresma. O primeiro, chamado de jejum da igreja. O jejum da igreja consiste no seguinte: eu tomo o meu café da manhã antes das 9, eu retiro uma das refeições, seja o almoço ou o jantar, e de preferência o tempo que eu gastaria, por exemplo, para almoçar ou para jantar, eu vou gastar em oração. Depois tomo o meu lanche da tarde, normal. Os lanches intermediários a gente come normalmente. No jejum da igreja nós retiramos uma das refeições principais, ou o almoço ou o jantar. Um outro tipo que nós temos de jejum é o jejum total, onde nós ficamos o dia todo sem a alimentação.
mas tomamos o café da manhã antes das 9. É bom que na prática do jejum nós tomemos o café da manhã e depois ficamos, se vou fazer o jejum total, fico o resto do dia sem tomar alimento, a não ser a água, que é importante para a hidratação. É o tempo da quaresma onde nós vamos mortificar o nosso corpo. Eu gosto tanto disso, gosto tanto daquilo. Vai jejuar, meu irmão. Jesus diz: há demônios que só são expulsos pela oração e pelo jejum. Quantos testemunhos nós temos de pessoas, de irmãos e irmãs que receberam graças e libertações através do jejum? Quantos irmãos e irmãs que receberam conversões, curas, libertações pela prática do jejum? Então é bom que você estabeleça: toda sexta-feira vou fazer um jejum da igreja, vou ficar sem uma das refeições principais. Ou de repente, se você já é acostumado ao jejum, toda sexta-feira vou fazer o jejum absoluto, o jejum total. Não sei. Mas é o tempo de você se exercitar. O jejum é diferente da abstinência. Abstinência significa ficar sem alguma coisa. Aí não é ficar sem a refeição inteira. A abstinência é ficar sem alguma coisa que eu gosto. Ficar sem a carne, ficar sem o chocolate, ficar sem refrigerante, ficar sem isso, sem aquilo. Isso é abstinência. No tempo quaresmal, nós precisamos viver o jejum e viver a abstinência. Então, por exemplo, toda sexta-feira do tempo da quaresma, eu vou fazer o jejum da igreja, ou seja, ficarei sem uma das refeições principais, e vou fazer durante os 40 dias a abstinência de carne. Então, já escolhi um jejum e uma abstinência. E aí a gente vai vendo o quanto nós somos apegados, o quanto a nossa carne grita de vontade das coisas. Meu Deus, como está me fazendo falta comer aquilo. Meu Deus, como está me fazendo falta beber aquilo. Quando a gente jejua e quando a gente faz a abstinência, a gente vê o quanto ainda as coisas mandam em nós. Quantas vezes tem gente que desmaia, tem tremedeira, entra em crise de abstinência, como uma dependência de droga mesmo, porque não está comendo aquilo, porque não está bebendo aquilo, ou porque não está fazendo aquilo. Eu me lembro de uma pessoa que não conseguia dormir, porque fez a abstinência de não entrar nas redes sociais, os 40 dias. Não conseguia dormir, porque ficava transtornado, pensando, de vontade de entrar e ver a fotografia, isso, aquilo. Quando nós nos mortificamos e fazemos as abstinências, nós percebemos o quanto nós ainda estamos sendo manipulados e dominados pelos prazeres da carne. Por isso eu estou falando, faça o jejum e faça a abstinência, você vai descobrindo quem está tentando ser o seu Senhor. Você vai descobrir que tem muitos ainda querendo ser senhores da sua vida. Sejam coisas, sejam bebidas, comidas, práticas, lugares, situações, não sei. E depois, um outro caminho que Jesus nos ensina é a esmola, que nós podemos colocar como sinônimo prática de caridade, obra de caridade. O tempo da quaresma é o tempo por excelência da caridade do nosso coração. É o tempo onde nós devemos e precisamos ser mais solidários, mais misericordiosos, mais pacienciosos. Agora, como é que eu vou viver a esmola? Vou sair por aí então dando dinheiro para todo mundo igual o Silvio Santos? Não. Em primeiro lugar, porque o que ele faz não é esmola. O que ele faz é aproveitar-se dos pobres. É diferente. A esmola é o ato de caridade onde eu dou o que eu tenho para ajudar o meu irmão. Eu dou o que eu tenho, não o que me sobra. É muito diferente.
Eu dou aquilo que para mim tem um significado profundo, tem uma importância muito grande. Isso sim é a verdadeira caridade. Então, por exemplo, eu vou jejuar, não é? Eu vou fazer uma abstinência durante o tempo da quaresma. Esta abstinência e este jejum precisam ser transformados em uma obra de caridade. Por exemplo, eu fiquei a quaresma inteira sem comer carne. Eu calculei quanto de carne eu consumo por dia. Então, por exemplo, R$3 por dia de carne. Vou multiplicar por 40 e vou dar esse valor para alguém que necessita, para uma família que precisa, para alguém que é mais pobre do que eu. É a esmola. Mas também há outras maneiras de eu praticar a esmola. Por exemplo, fazendo o exame da boa morte, que em alguns lugares é muito conhecido. Por exemplo, fazer pelo menos uma vez na quaresma um catadão em tudo que eu tenho e vou dar para as outras pessoas. Faço lá uma geral das minhas roupas, dos meus sapatos, dos meus livros, dos meus CDs, dos meus esmaltes, das minhas escovas, tudo, encaixoto tudo e dou. Pensando assim, eu vou morrer amanhã. Se eu fosse morrer amanhã, o que eu queria deixar para as pessoas? Então eu separo, encaixoto e entrego para as pessoas. Mas há outras formas, por exemplo, de viver a esmola. Dentro de casa, viver a esmola, evitando falar mal do outro. Também é um ato de caridade, também é um ato de esmola, também é um ato de amor. Por exemplo, ajudando nas tarefas de casa, é um ato de caridade. Né? Ajudando alguém a fazer uma função que não consegue, é um ato de caridade. Fazer o ato de caridade não é apenas dar coisas. O mais importante na esmola, mais importante no ato de caridade é dar-se. É dar de mim. É dar a mim mesmo. É isso que Jesus nos ensina. Então que nós possamos viver durante esse tempo quaresmal essas três práticas que o Senhor hoje nos propõe: oração, jejum e esmola. Só que tem um porém. Jesus diz assim: olha, se você rezar e o objetivo da sua oração for ser visto por alguém, sua oração perdeu sentido. Se você jejuar e o seu objetivo for impressionar alguém, se mostrar a alguém, seu jejum perdeu o valor. Se você fizer uma obra de caridade e usar dessa obra de caridade para se promover, sua caridade perdeu valor. Então o que é que Jesus nos ensina? Que seja o jejum, seja a oração, seja a esmola, nós precisamos fazer no silêncio. Ninguém precisa ficar sabendo. Eu não preciso ficar anunciando para os outros: hoje é meu dia de jejum, hoje eu dei R$100 para o meu vizinho, hoje eu lavei um prato depois do almoço. Não precisa ficar fazendo propaganda das suas ações. É isso que Jesus nos ensina. Jesus diz que tudo aquilo que nós fizermos precisa ter um único objetivo: agradar a Deus. Seja na minha oração, seja no meu jejum, seja na minha obra de caridade, que o meu único objetivo seja este: agradar a Deus. Então, que esse tempo quaresmal seja bastante fecundo para nós. Que quando nós chegarmos lá na Páscoa, nós possamos ver: nossa, o quanto a nossa casa mudou, o quanto o meu coração está diferente, o quanto eu estou mais paciencioso, mais humilde, mais simples, o quanto eu estou mais obediente, o quanto eu estou mais amoroso. É isso que nós precisamos buscar. Esse tempo quaresmal é exatamente um tempo de luta, é um tempo de combate, e que nós precisamos levar muito a sério, porque se nós queremos ressuscitar com Cristo, nós precisamos ir morrendo a cada dia nesse tempo quaresmal.
morrendo para nós mesmos, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, para a nossa prepotência, para a nossa vanglória, para a nossa autossuficiência, morrendo a cada dia. Morrendo a cada dia. Eu falei na missa de domingo, né? Uma pessoa que eu conhecia e que era muito vaidoso, muito orgulhoso, e que no tempo da quaresma fez uma experiência de andar com a roupa sempre no avesso, a calça no avesso e a camiseta no avesso, exatamente para que todo mundo que olhasse para ele tirasse sarro da cara dele. Para ele aquilo era humilhante demais, e ele compreendia que ele precisava ser humilhado para ser mais santo. E aí cada um de nós sabe onde é que é a nossa dificuldade maior. Uns são mais vaidosos, uns são mais orgulhosos, uns são mais prepotentes, não sei. Mas é preciso encontrar um remédio para matar esse sentimento dentro de nós. E o tempo da quaresma é esse tempo propício, onde o Senhor nos chama à conversão e a igreja nos ensina caminhos pelos quais nós podemos e devemos percorrer para que alcancemos a nossa conversão. Jesus já passou por esta porta estreita e já nos ensinou que é possível sim que nós nos convertamos. Agora basta que nós então levemos a sério a nossa caminhada de fé, lutando, combatendo o bom combate da fé, sabendo que o Senhor nos chama e também nos capacita para isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.